vossa cruz. Na vossa também. Vamos continuar aqui com o nosso tema simbolismo esotérico, arte e religião. Nós estamos fazendo comentários sobre o simbolismo que nós sabemos que tem, né, no esoterismo, e através de figuras artísticas e principalmente religiosas, evidentemente, principalmente na época da Idade Média e do Renascimento, onde apareceu mais a simbologia esotérica foi em obras religiosas, que nós comentamos até na exposição passada. Então, futuramente, né, depois que o ocultismo começou a ficar menos oculto, digamos assim, menos proibido, então começou a se fazer algumas obras onde o simbolismo esotérico era mais explícito, que é o que a gente pretende ver hoje. Nós terminamos com essa obra aqui, onde nós analisamos então a questão do sexto sentido, que da mesma forma que nos pés ali de uma outra obra de Rafael, né, que é mais conhecido, a questão dos pés, aparece aí a mão do Papa também com 6 dedos. Né? Isso já vimos a outra vez, e terminamos aqui nessa parte que chegamos à conclusão, então, que até muitos comentaram, né, como o artista chega, né, a esse ponto de representar simbolicamente alguma coisa dos planos etéricos ou alguma coisa esotérica, enfim, algumas ideias arquetípicas. Né? Então a pergunta foi: como eles representam de forma consciente, eles estudam essa questão, né? São informados conscientemente ou racionalmente ou não, ou apenas isso aflora, né? Então chegamos à conclusão que o artista responde mais à linha do coração, né? A linha devocional, então pesa mais a inspiração e a intuição, né, nos artistas. E o que seria, digamos assim, né, inspiração e intuição estão regidas por esses 2 planetas que têm como oitavas planetárias esses outros dois, Netuno e Urano. Portanto, esses 4 planetas. O que seria para nós, né, como Max Heindel explica, antes de entrarmos na interpretação de outras imagens, como Max Heindel explica a intuição. Né? Logo ali no começo do conceito, né, na introdução do conceito, o Max Heindel então nos diz que a alma humana subiria nas asas etéreas da intuição e banhar-se-ia na eterna fonte de luz espiritual e amor, mas os modernos pontos de vista científicos cortaram-lhe as asas, deixando-a acorrentada e silenciosa, atormentada por aspirações insatisfeitas, tal como o abutre em relação ao fígado de Prometeus. Quer dizer, na introdução mesmo, né, a gente já vê uma representação, né, que através de uma representação artística, né, o Max Heindel coloca a ideia dele. Lembram, né, da figura do Prometeu, acorrentado numa árvore, e o abutre come eternamente o seu fígado, né? Parece que nunca fica satisfeito. Então, Max Heindel faz o alerta, né, com relação ao conhecimento nesse sentido. Parece que estamos chegando numa fase em que nenhum conhecimento nos satisfaz. Não é? O conhecimento seria justamente para satisfazer o nosso coração e daí nós partirmos para uma vivência realmente imitativa do Cristo, digamos assim, né? Sendo hoje uma reunião devocional. Mas
muitas vezes a procura do conhecimento quase se vira, né, contra o nosso objetivo. Ela passa a ser algo insatisfeito, né? Nunca nos satisfaz. Continuando ali nos meados, né, do conceito, segundo os ensinamentos Rosacruzes, a intuição é o resultado de todo esforço espiritual. Quer dizer, já é uma coisa de vidas e vidas, esforço espiritual, mas uma vivência, né? E esse resultado, ele pode ser consciente ou não, né? O que aparece depois como intuição em cada vida pode não ser exatamente que nós tenhamos consciência do porquê aquilo está ocorrendo. E isso a gente sabe até por experiência. Assim que temos a intuição de algo, não sabemos explicar o porquê, né, acreditamos naquilo ou não. Esse tipo de conhecimento, a intuição, é impresso diretamente sobre o éter refletor do corpo vital. Mas aí todos lembram. Os 4 éteres do corpo vital, o éter refletor é um dos 2 superiores que vai construir o nosso corpo-alma, né? Juntamente com qual outro? De luz. O éter de luz? Não. O luminoso, né? Luminoso, isso. Diferente. Certo? E não sei se lembram, cada éter tem a regência de um planeta, né? O éter refletor, lembram? Por que planeta ele é regido? Não? O éter refletor é regido por Netuno, né? Existia a relação, uma vez eu mesma apresentei isso, existia a relação glândula pineal, né? Glândula pineal, éter refletor e Netuno. E depois, glândula pituitária, né? Éter de luz e Urano. O casamento desses 2, né, é o nascimento místico ou a formação do corpo-alma. Então vejam que até mesmo nesse sentido, né, os artistas tendo uma predominância do lado intuitivo, tem aí a explicação, digamos assim, na filosofia Rosacruz, né? Tem uma predominância, digamos assim, ou uma resposta maior a esse éter, o éter refletor regido por Netuno. Essa impressão ocorre, como sabemos, através da respiração, quando tudo que vemos de forma consciente ou inconsciente é levado através do ar para a nossa corrente sanguínea e daí para o átomo semente do nosso coração. Esse registro depois, vidas após vidas, né? O esforço espiritual de vidas após vidas aparece então em forma de intuição numa vida seguinte. E dependendo então da vivência mais devocional ou não da pessoa, aflora com mais facilidade. Então, apenas para a gente resumir o que é intuição, tá? E para nós partirmos justamente para as figuras lá que nós deixamos, partirmos para a análise delas exatamente utilizando o que nós temos de intuitivo, né? Vamos pôr agora em ação, né, esse nosso lado intuitivo. As 2 figuras que nós escolhemos, né, para hoje, as da vez passada, foram as mais conhecidas e bem do mundo religioso, né? Tanto que estão na Capela Sistina, do Rafael. Essas já são mais esotéricas, ocultistas, né? E estão registradas, foram escolhidas, porque estão registradas nos símbolos secretos dos Rosacruzes dos séculos XVI e XVII, né? Publicado em Autun, na Alemanha, em 1785. Né? Séculos XVI e XVII, uma época que os Rosacruzes, né, estavam começando a aparecer de forma velada, evidentemente, de uma forma bem simbólica, e fizeram
alguns manuscritos, né, com alguma simbologia, etc. Esses dois desenhos, então, além de aparecerem em outras obras ocultistas, apareceu nessa publicação dos Rosacruzes. E depois teve, então, a interpretação e a explicação na revista Reis. Aqui trata-se de o Cavaleiro. O nome dado pelo autor realmente é O Cavaleiro, mas depois ficou conhecido com o nome O Cavaleiro, a Morte e o Diabo, com esse nome. E esse daqui tem o nome de Mons Philosophorum, ou a Montanha da Filosofia, ou a Montanha da Sabedoria, ou a Montanha Sagrada. Tem vários nomes. Então vamos começar aqui sabendo um pouco do autor, né, a gente também facilita a interpretação. É lógico que alguém, quando faz algo, sempre se projeta naquela obra. Então, o Cavaleiro, a Morte e o Diabo, está lá. Não sei se nós comentamos de quem é. É de Albrecht Dürer, é um alemão, né? O Albrecht Dürer, como às vezes dizem os ingleses, do período da época medieval ou renascentista. É esse daqui, segundo ele mesmo, esse é um autorretrato dele. Não é? Ele era filho de um ourives, então a primeira coisa que ele aprendeu foi a gravação, né, em ouro, ou placas de metal, de prata, tanto que essa obra aqui, imagine, isso é uma gravação numa placa de prata. Não é? Sabe-se lá Deus, não sei com que uma pessoa, como chama o material que se grava em ouro ou no metal, mas olha a riqueza de detalhes, não é? Tanto que essa é considerada a gravação, a arte de gravar em algum metal, mestra, não é? Quer dizer, a mais perfeita que existem, que se conhece de gravadores, não é? Com todos esses detalhes, fazer uma obra dessa. Olha a robustez do cavalo, né? Aparecer de uma forma assim. Essa, primeiramente, vamos supor, estudando os próprios artistas, né? Procurando interpretar o quadro, chama atenção para eles, e sempre foi discutido entre eles 3 aspectos. Né? O mesmo que ocorreu com Rafael. Lembra que nós comentamos que na obra de Rafael sempre foi discutido a questão dele fazer aparecer em 2 ou 3 de suas obras pessoas com 6 dedos, ou nos pés ou nas mãos, né? Será que aquilo seria um erro, ou porque ele fez isso? Enfim, os próprios artistas, né, estudiosos de arte, como se diz, questionavam, né, essa questão. Aqui, com relação a essa obra, os próprios estudiosos questionam 3 coisas. Uma delas, existe, quando alguém faz uma obra artística, evidentemente, uma distribuição do tamanho das coisas, né? Uma proporção que ela se deve apresentar naquele espaço, etc. Vamos primeiro chamar a atenção que isso daqui não está nada cortado, não. Esse é exatamente o tamanho da obra, não foi cortado em nada, né, nem por mim no computador e nem também na obra real, né? A obra realmente apresenta-se dessa forma. Eu conto pelo seguinte, notem que aqui é uma lança, né? É fácil de observar, né? Um cavaleiro, aqui é uma lança. Mas reparem que ela está cortada tanto aqui como lá, certo? Essa foi uma coisa que sempre os estudiosos de arte se perguntaram, né? Por que não apresentar uma lança, digamos assim, com a ponta da lança? A lança sempre tem, como dá até para ver aqui que o diabo, tá vendo? Que dá para ver aqui, o diabo tem uma lança, vai reparar? Depois nós vamos ver isso. Outra questão é o seguinte, por que
que o autor deu tanta predominância, digamos assim, para o próprio cavaleiro. Vejam que parece que ele está até apertado no espaço. Proporcionalmente, segundo os entendedores, deveria ser o cavalo e o cavaleiro menor aqui para distribuir proporcionalmente. Então parece que ele está praticamente apertado, ele só tem esse espaço para ele, certo? Essa é uma outra característica. E uma outra terceira, deixa eu ver se dá aqui para mostrar na outra vez. Aqui só uma observação antes de continuar. Se alguém nunca conheceu, nunca viu obras desse Albrecht Dürer, essa daqui com certeza acho que todo mundo já viu, né? Inclusive é de domínio público e as pessoas nem sabem mais que é desse autor, de tanto que se difundiu. É Mãos em Oração. Isso já é uma aquarela, e vejam também, né, a perfeição aqui apenas porque o nome mesmo do Albrecht não é tão conhecido. Retornando então aqui à gravura, né? Então, além da lança estar cortada e além do espaço aqui do cavalo, do cavaleiro estar também tão comprimido, né, nesse espaço, estar apertado, uma outra coisa que chamou a atenção dos estudiosos é o semblante do cavaleiro. O semblante do cavaleiro perante toda a encenação. Quer dizer, a encenação é tão rica, é um tanto quanto, digamos assim, turbulenta, né? Os fenômenos que aparecem, as figuras, certo? Mas há uma placidez, né, no semblante do cavaleiro. Ele segue pacífico, né, sereno e, digamos assim, determinado, né? Então, apenas de forma descritiva, né, sem ainda uma simbologia esotérica, esse quadro chama atenção por esse ponto. Agora vamos ver outros detalhes. Vamos começar daqui de baixo, né? Notem que tem aqui uma caveira, né? Isso daqui faz parte da assinatura, que ele chamou muita atenção para isso, e alguns pensam que é uma simbologia da assinatura do Albrecht. E notem que aqui embaixo também, não sei se dá para ver, tem o que é? Um lagarto? Tem um lagarto ou uma salamandra, né? Um lagarto ou uma salamandra. A salamandra, ali existe um dicionário, não sei se alguns conhecem, chama Dicionário do Homem Esotérico. Nunca ninguém ouviu falar? Eu ganhei um do irmão Siqueira. Dicionário do Homem Esotérico, só que em inglês. É interessante. Tem vários símbolos esotéricos. Lá tem várias simbologias que principalmente os alquimistas, né, e outros estudiosos da Idade Média utilizavam. A salamandra era um símbolo esotérico. Alguém pode deduzir o que ela queira dizer? Não lembra nada as salamandras para vocês? Espírito da natureza. Também. Fogo, não é? De fogo, exatamente. Não é? A salamandra. Um elemental. Os elementais, os espíritos da natureza. Lembra? O Max Heide mesmo fala ali no livreto, né? Das salamandras, né? São espíritos do fogo. O espírito do fogo, na parte, digamos assim, astrológica, né? O elemento fogo, ele rege os nossos impulsos. O fogo é impulsivo, sob o ponto de vista apenas do instinto, que no caso, um animal rastejante, né, rege essa parte, o nosso instinto. Então a salamandra está aí representando o impulso, né,
os nossos impulsos e principalmente inferiores. Note que enquanto o cavaleiro está vindo nessa direção, né, a salamandra pequena está já indo em direção oposta. Né? Os impulsos, certo? Os impulsos, mesmo aqueles que sejam elevados, né, um corpo de desejos elevado, eles nos auxiliam ao início da caminhada, né? Mas depois devem ser transmutados em algo mais consciente. Aqui no canto nós temos então a caveira, que seria a morte. Agora, essa parte aqui também é muito curiosa com relação à interpretação que a sede mundial deu e que a maioria dá. Todos consideram que a morte seja essa figura aqui, certo? Essa figura. Mas não é assim que, digamos, esotericamente, uma pessoa da sede mundial interpretou. Eu também acho que é mais correto. Aqui então é a figura de uma caveira, que aqui seria a morte. Já quase em decomposição, tá? Uma outra coisa para o qual, digamos assim, está no subsolo aqui, né? Está na parte de baixo, não afeta mais, digamos assim, o cavaleiro. O que representa o cavaleiro? O cavaleiro é óbvio, né? Embora nós... O que representa? O que representava os cavaleiros da Idade Média? Ninguém lembra? Não? Oi? O que representava? Natureza superior. Os cavaleiros do rei Arthur, lembram? Da Távola Redonda, o próprio mito do Parsifal, todos aqueles, lembram que eles se vestiam como semelhante a cavaleiros, né? Os trovadores, toda essa época da cavalaria e das cruzadas, o que faziam os cavaleiros? Eles diziam que trabalhavam, né, para Cristo, né? Os cavaleiros, né? Seriam iniciados? Aspirantes no caso, né? A caminho disso. A caminho disso. Aliás, muitos estudiosos dizem que o autor aqui, Albrecht Dumas, fez esse quadro baseado num livro que ele leu que tinha o título de Manual do Soldado de Cristo. Vejam bem, soldados de Cristo é uma expressão, digamos, nós somos soldados de Cristo, né? Sentado em cima do animal, dominando o inferior. Inferior. Exatamente. Por isso exatamente o cavaleiro o cavalo. Conformidade com o inferior. O cavaleiro justamente queria dizer exatamente isso, né? E o superior e o inferior. E alguém que rege, né? Exato. Que dirige, né? Os seus recursos. Atendendo. Alguém que dirige os seus recursos. Então, nesse caso, digamos, a morte, olha, a caveira já em decomposição, toda essa parte inferior está mostrando algo já para o qual, digamos assim, o cavaleiro, né, sabe que é efêmero, né? O corpo físico, a morte são coisas pelas quais ele, digamos assim, não tem mais que se preocupar, né? Aqui o trabalho é espiritual, né? A caminhada é espiritual. Ele leva uma lança, que é símbolo do quê? Poder. Poder, né? É um símbolo fálico, poder vital, não é? Certo? A lança que o Parsifal... E a caveira é o lado saturnino, né? Que é a morte. Exatamente. Bem lembrado.
Bem lembrado que os historiadores dizem isso. Vejam que todo cenário, né? Todo cenário, digamos assim, é saturnino mesmo, né? É meio lúgubre, né? Meio fúnebre, né? Querendo mostrar justamente a tranquilidade que tem que ter, né? O aspirante, o cavaleiro, a tranquilidade mesmo nessa situação, não é? Ou pode ser ainda, digamos assim, um mundo do desejo também, né? O nosso mundo do desejo ainda não regenerado. Então todo o semblante dele, né? A firmeza, a força com que ele caminha, a determinação com que ele caminha para a frente, pode ter também essa conotação, não é? Do aspirante, do probacionista, daquele que está entrando, digamos assim, numa condição saturnina, né? De provação para iniciar a caminhada. Então a lança, né? Ele carrega aqui a lança no ombro, tá? É o poder vital, né? Sabemos, né? Força vital, aquela história, né? Comparando lá com o Parsifal, né? Que procurou a lança e tal. Então esse é o poder vital que ele leva, né? Consigo. Ele é dono disso. Sem as pontas, né? O Parsifal nunca usou a lança para ferir, né? Certo? Aquele que trabalha para Cristo não deve usar a lança para ferir. Esse é o significado. Aqui embaixo tem também, apesar de ser baixo, a figura de um cachorro que também acompanha ele quase com a mesma determinação, né? O cachorro também é um símbolo esotérico antigo. Né? Notem que símbolos são sempre procurados, né? Utilizados aqueles do mundo que a pessoa conhece. Os animais, né? Eram símbolos mais concretos e mais próximos do homem da Idade Média e do Renascimento. Nós presumimos que a simbologia, né? A simbologia futura será muito mais sutil, né? Com figuras mais etéreas, né? Coisas mais sutis. O cachorro nós até sabemos que comumente, né? É o símbolo do quê? Nós falamos que o cachorro é um amigo quê? Fiel. Não é? O cachorro, o símbolo esotérico do cachorro, segundo esse dicionário, é da fidelidade. Tá? E ele está aí realmente, podem ver que de todas as figuras quase em decomposição e feias, ele é o que mantém também, né, uma certa vitalidade e determinação. Mais alguma coisa nessa parte inferior aí do desenho que alguém vê? Tem um cavalo lá, tem mais um, tem um segundo cavalo lá. Ele faz parte aqui dessa figura aqui, né? Tá vendo? Essa figura representa o quê? Nós vamos ler aí. Tá? Bom, essa parte de baixo então já foi, né? Vamos aqui ao diabo. Tá? Esse diabo é hilário, né? Tá? Chega a ser cômico esse diário, como diz esse diabo, como dizem os próprios historiadores e os interpretadores. Vejam bem, ele tem, né, um focinho de javali, segundo dizem, tem alguns chifres, mas tem também uma orelha grande, tem também um unicórnio, né, um chifre único, e vejam que interessante, né? Ele também carrega uma lança. Sem ponta, né? Não é? Ele também carrega uma lança. Então o diabo está aí, mais ou menos, quem interpretou esse quadro fez um paralelo sempre com o Parsifal e com o Fausto. Então vejam que no Fausto, não sei se lembram, o diabo, né, era uma figura até, digamos, intelectualmente soberba, né? Lembram disso? Ele dialogava com o Fausto. Não sei se leram, ele dialogava com o Fausto. Mefistófeles. Com esse nome, Mefistófeles.
ele dialogava, ele discutia, né? Ele, digamos assim, ele sabia as regras do ocultismo quando ele falou: eu não saio, não posso sair, né, por outra porta, certo? É uma situação, né? Sempre eles fazem esse paralelo, uma situação diferente desse diabo, que é uma figura, digamos assim, que para o cavaleiro quase não representou nada, ele deixou para trás, né? Mas notem que ele tem uma lança ali com uma ponta. Por quê? Assim como o Klingsor, né? O mal, né? O mago negro, ele pode se utilizar do poder, né? É a lança, é a força vital. Muito bem. Vamos a outra figura ali, que é o mais... Aqui nós temos então a figura que para nós mais interessa, né? Que muitos acham que é a morte. Por quê? Porque ele está carregando uma ampulheta, né? Que é o símbolo do tempo. Agora a pessoa lá na série mundial que interpretou esotericamente diz que esse tempo é uma outra coisa, né? Digamos assim, há um tempo para nós também amadurecermos, né, espiritualmente. É mais espiritual. E notem que é quase que paralelo, né? Que essa figura aqui está caminhando, é quase que paralelo com o cavaleiro, né? Está caminhando também sobre um cavalo. Dá para reparar que dá até para ver alguma pata ali, né? Desse cavalo, só que em contraposição com esse cavalo soberbo, né? E altivo, ele está caído aqui olhando para norte, né? E também é uma figura, né? Aqui meio horrenda, uma serpente enrolada no pescoço, enfim, uma figura horrível que parece que quer assustar o cavaleiro. Qual é essa figura na nossa filosofia? É também, mas nós temos um nome bem, Max Heindel sempre fala. Um nome específico que ele diz que todos nós vamos ter que ver um dia se quisermos entrar. É o guardião do umbral. Todos nós, quando quisermos entrar no mundo espiritual, vamos ter. E ele é paralelo a nós, não é? Digamos assim. Não é a repetição nossa, mas só que no lado negativo. Né? Lembra o que Max Heindel fala? O guardião da umbral nada mais é que o corpo que nós formamos, que caminhou vidas, né? Que caminhou, aqui o cavalo, vidas e vidas juntamente conosco. Só que o nosso lado negativo, todas aquelas mazelas, etc., que antes de nós entrarmos conscientes nos mundos espirituais, vamos ter que enfrentar. Mais alguma coisa? A serpente ali, né? O graal, né? O graal pervertido, né? A serpente, né? Enrolado. É, bem lembrado. Aquela... bem lembrado. Está na cabeça. Isso. A cabeça dele parece mais uma medusa, né? Inclusive, você falou do grau, eu tinha esquecido. Note que está curiosa essa ampulheta aqui, não está? Ali em cima. Dá para reparar? Essa gravura é bem difícil de ficar, não é? Não é curiosa essa figura aqui? Não é? A ampulheta não tem isso, certo? É só isso aqui. Não é? Parece um cálice. É meio dúbio, né? Do grau. Isso, meio... se foi proposital, é aquela história dos 7 dedos, né? Bem, resumindo todo esse cenário, né, um tanto quanto longe, né, mas que parece que dá a volta, está lá uma figurinha lá em cima, né?
que no caso se nós compararmos com o Parsifal, lembra o quê, hein? O castelo, né, de Monte Salvat. Não é isso que todo... Né? É isso que todo cavaleiro, né, todo soldado de Cristo, né, objetivo, né? Castelo no pico de uma montanha, né? Essa é uma alegoria. Montanha é um símbolo, ou uma alegoria, ou um símbolo exatamente, sempre presente em caminhada espiritual, né? Por que a montanha, né? Vamos tentar ver daqui um pouco. Alguém tem mais alguma coisa aqui? Só o cavaleiro e o cavalo, né? E a idade aquariana, né? Montado em cima de um jumentinho, né? Não é o caso, né? Mas lembra bem essa passagem bíblica também. Bíblica, Já observando assim a idade aquariana, o propósito saindo de uma era para outra. De uma era para outra. Da era do plano material para o plano etéreo. Então vamos lá para a nossa montanha da iniciação, o Mons Philosophorum. Tá? Como nós fizemos com o outro, vamos ver. Não se sabe, de 1604, não se sabe exatamente o autor, mas provavelmente esse tal de Basílios Valentinus era um alquimista, tá? Realmente alquimista, e que fez grandes feitos, aí, descobertas, inclusive uma delas que ficou registrada e útil até para a ciência foi algum trabalho com relação aos gases do vapores de antimônio, que depois foi útil para a ciência. Tá? É Basílios Valentinus? Não. Basílios Valentinus. É a forma de que todos os... Né? Latim, palavra em latim, olha. Né? Olhires, normas e filosóficos herméticos. E frater, né? Isso é frater. Quer dizer, esse era realmente já, digamos assim, um estudante Rosa Cruz da época, né? Um ocultista realmente. Os alquimistas nós sabemos que eram tão diferente daquele artista que, embora fosse também de uma grande cultura e um tanto quanto holística, o anterior, que era ligado à filosofia, à matemática, etc., mas não há registro de que ele seja um ocultista ou esoterista, tá? Diferente desse aqui, que era realmente um alquimista e está aí, provavelmente de alguma ordem, né? Frater. Ele fez uma série de várias, 15 ou 20 desenhos, assim, representando também, então, o caminho, né, da iniciação, o caminho de desenvolvimento da época. Tá? Eu encontrei aqui, não sei se realmente se foi feito, encontrei na internet a cores, se foi feito realmente na época a cores, ou se isso foi pintado depois, né, que a informática faz dessas coisas, mas que fica um pouco mais fácil de a gente analisar, né? E por que a montanha, né? O que vocês acham, né? Olha, nós também temos ali o nosso símbolo, não é? Nós também temos o caminho da iniciação, é a mesma coisa isso aqui. É o caminho da iniciação para os alquimistas. Isso daqui não é só da filosofia rosacruna, isso é encontrado em livros da Mork, outros livros de ocultista, tá? Porque é um símbolo do caminho iniciático comum entre os ocultistas. Esse não, esse é o nosso desenho, digamos assim, né? De Maquisard, caminho da iniciação. Tá? Por que a montanha? Sempre foi. Existe? É difícil subir, né? Exatamente. E tem até mesmo a dificuldade da subida, tem até uma explicação física. Tem um estudante aqui, antigo, já falecido, Edmundo Teixeira,
fez um artigo interessante, A Montanha e a Iniciação. Quem não leu, se bem que ele escreveu o artigo até para fazer um paralelo com a nossa casa lá de Campos de Jordão, né, para explicar, mas o artigo é interessante, está lá no blog Rosa Cruz e Devoção, quem quiser ver o artigo, A Montanha e a Iniciação. Entrar no blog, escrever lá a palavra montanha, já vai para o artigo. Então lá ele explica que mesmo por uma questão de gravidade, né, e de física, quando nós subimos uma montanha, nós fazemos um esforço pulmonar, né, grande, por causa da lei de gravidade, certo? E o ar vai ficando cada vez mais rarefeito, né? Por essa questão, até o esforço. E até por uma questão, digamos, de saúde, a muitas pessoas, né, se recomenda o ar das montanhas, né? Então, vejam que sempre há na natureza, né, é analogia, né? A busca de símbolos que o ser humano conhece, até que nós consigamos cada vez sublimar mais esse símbolo. O nosso mesmo, vejam bem, o nosso mesmo é mais completo, como nós vamos ver daqui um pouco, por incrível que pareça, e bem menos carregado, né, de formas, certo? Bem menos carregado, praticamente limpo. Marquisardo diz que é bom a gente meditar sempre em imagens, qualquer ela que seja, qualquer imagem, nós aprendermos realmente a ficar tempo olhando e meditarmos para aprendermos a extrair determinados ensinamentos que vão valer inclusive para o estudo dos nossos gráficos. Os nossos gráficos do conceito não deixam de ser uma arte esotérica, um simbolismo esotérico, mas já bem mais sublimado, utilizando a parte mental, né, utilizando a matemática. Vejam, por exemplo, lembrem, por exemplo, né, aquele gráfico que também colocaram aí na internet da explicação do Pai Nosso. Lembram mais ou menos mentalmente? Ali está toda a explicação do mundo do espírito de vida, mundo do espírito divino, apenas com triângulos e letras. Essa abstração nós vamos aprendendo a fazer estudando a simbologia, estudando imagens. É útil então. Então vejamos aqui. Façamos um estudo aqui da montanha, né, antiga. Vejam que ela tem aqui, digamos, um nível, né, que, pelos tijolinhos aqui, um segundo nível, né, onde depois existem certos animais e está menos sólido, não tem essa proteção como se fosse uma fortaleza. Um terceiro nível, né, que ainda tem uma fortaleza aqui, mas é mais estreita, né? Todo esse é um terceiro nível. E depois tem lá o pico, como tem em todas as montanhas, né? Então, segundo, quantas iniciações menores nós temos mesmo? 9. As menores? Iniciações menores. São 4 menores e 5 maiores, né? Então vejam bem, segundo lá a revista Reis, né? Esse é um caminho muito próprio da época, né? 4 estágios, certo? Considerando-se que aqui é o começo, né? 1, 2, 3 e o pico. Então, da mesma forma, vamos ver aqui de baixo para cima.
artigos novamente. Então vamos lá. Aqui tem uma figura, né, também muito comum, aliás, em tudo que é coisa religiosa e da Idade Média e da Renascença, a figura de um velho, né? O Saturno, o senhor do tempo ou das provações, chumbo. Era o que é o chumbo, o elemento que a alquimia, né, relacionava com Saturno. Até hoje nós sabemos, né, que é o metal de Saturno. Bem aquela condição como o Madureira colocou no começo, né, explicou. No momento que começamos, né, estamos nessa condição de provação e que há, digamos assim, alguém, né, acima de nós, um Senhor a quem nós tememos, porque é assim que nós caminhamos geralmente, né, que nós iniciamos, não é? Até o próprio caminho que nos leva a Deus, primeiro nós caminhamos pelo temor, né? Pelo conhecimento de algo superior, etc. Ele está no portal. Exatamente. Ele está no centro. Ele está no centro, né? Ele é o Senhor mesmo. Ele está no centro e no portal. Né? Centro e portal. Centro aqui embaixo, né? Podem reparar que é bem o centro, né? Que inclusive lá em cima, primeiro, estaria então o Senhor dos mundos superiores, né? Coroa de ouro, rei, ouro, né? Para nós, o Cristo. Agora, nessa época aí, nessa montanha, essa representação aqui não era do Cristo. Mesmo a Morte e outros ocultistas consideram esse bico aqui Júpiter. Então vejam que ainda Júpiter é algo superior dentro da nossa caminhada, digamos, que rege a nossa parte espiritual. Júpiter é benévolo, né? É expansivo, mas ainda não é Netuno, né? Certo? Ainda não é Netuno, ainda não é o Cristo. Eu digo nessa interpretação antiga, né? Então, curioso como as interpretações também acompanham, né, a evolução do ser humano. Então, vejam que a exemplo da nossa, lembram, né, da nossa montanha, tem as espirais, mas tem o caminho reto, né? Então, a exemplo da nossa montanha, a gente vê a linha reta também traçada aqui. Aqui embaixo nós vemos 3 seres que estão quase, digamos assim, pedindo, né, chegando até ele, reverenciando ou pedindo permissão, né, pro Senhor ali do portal, né, para Saturno, o Senhor do portal. Quem são esses 3? O que eles representam? Alguém lembra do trabalho que nós fizemos aí no seminário sobre os 3 amigos de Jó? Alguém tem ideia de quem são esses 3 aqui? Os 3 amigos de Jó, né, que sempre, lembram, na verdade eles diziam que queriam ajudar, mas estavam sempre tentando ele, né? Sempre tentando. E Jó tinha que dialogar então com eles. Eles representam quais são os veículos que nós temos para que o espírito possa ascender. Hein? Temos o corpo físico, né? O vital e o de desejos, que trabalhados, o trabalho sobre cada um deles gera o quê? O trabalho sobre nossos veículos gera o quê?
o resultado do trabalho sobre nossos veículos? Alma. A alma, não é? A tríplice alma. O trabalho sobre, não sei aqui se teria, digamos, quem é quem, mas esses três representam então a nossa tríplice alma. Caminhando aqui, pedindo permissão, né? Caminhando para iniciar o trabalho consciente, né? De elaborar, trabalhar esses veículos a fim de dar como resultado o pábulo, né? Para o espírito. Aqui nós temos também, não sei se dá para ver, uma outra figura muito usada no simbolismo esotérico da Idade Média, a lebre. O que a lebre nos faz lembrar? Como que é a lebre? A lebre é um animal rápido, né? É a velocidade, né? É a velocidade, rápido, né? Aparece assim, isso, tanto que tem aquele coelho e lebre, mais ou menos a mesma coisa, né? Tem aquela famosa fábula, né, da tartaruga e da lebre, né? E é isso mesmo que ela representa aqui, né? É aquele impulso primeiro, né? Aquele impulso do corpo de desejos, né? É aquele impulso que vem e que no começo até faz a gente ser muito rápido, né? Mas depois, se bobear, a tartaruga alcança, né? Tem essa representação. Continuando, a gente tira, senão fica muito confuso aí. Subindo aqui, entrando então, né? Começando o trabalho aqui através do Saturno, o probacionismo, né? Olha, aqui nós podemos considerar que é tudo isso aqui o probacionismo, né? A aprovação. Nós temos aqui um símbolo, outro símbolo interessante da Idade Média, né? Dá para perceber o que é? É uma galinha chocando os ovos. Uma galinha chocando os ovos. O que vocês acham que uma galinha chocando os ovos pode representar? Criação. Criação. Também. Na Idade Média, né, chocando os ovos, é necessário que a galinha aqui, por que ela choca os ciúmes dela, né? Amor, né? Certo? Amor, calor e dedicação constante, né? O símbolo da galinha chocando era esse, tá? Digamos assim, um serviço, né? Constante. O leão que está ali acima, será que pode representar o sol? O sol, pode representar o sol? A galinha? Leão. Sim. Nós vamos. Você transmuta chumbo em ouro, você transmuta Saturno e Sol. Você tem que ter logo acima, que você falou interessante, eu lembrei. Antes de você chegar no topo, a Netuno, você tem que passar pela religião dogmática. Júpiter é a religião dogmática. E o Urano é o contato direto com o divino. Exato. Bom, subindo um pouco mais, aqui nós temos o dragão, né? Dá para notar o dragão, né? É um dragão, vejam que realmente é um desenho. Embaixo dele também tem um outro, não tem? Aqui? Aí onde você está, mais para baixo. Aqui? Eu entendo que aqui paralela com a galinha, aí onde você está. Bom, não vejo nada aqui. E não fala nada também. Tem uma outra imagem aí, bem forte. Eu sei que aqui, não sei se dá para ver, tem novamente uma lebre. Lebre aí? Tem, tá.
Tem novamente uma lebre que é citado nessa revista Reis, né? Que é, olha, ela ainda vai servir, né? Ela ainda vai servir por um tempo, né? Esse impulso que você tem meio, digamos assim, apenas fogoso, né? Um entusiasmo, e é útil, né? É muito útil no início da caminhada, né? Não é aquela consciência, aquela determinação ainda mais, né, mais segura, mas ainda serve. Aqui nós temos o dragão, o leão, então toda essa região aqui, olha, com suas figuras, representa o nosso trabalho de purificação dos impulsos, desejos, vários poderes latentes que nós temos, mas ainda não sabemos utilizar de forma consciente a serviço do espírito, né? O dragão é a mesma representação da força vital, nós conhecemos. O leão, né? O leão tem uma conotação interessante, né? Leão é o regente da casa 5 no signo, no horóscopo natural, é a casa dos nossos afetos, né? É o impulso amoroso, é o impulso amoroso, mas que nós ainda não sabemos lidar com ele de forma, digamos, humana, realmente espiritual, né? Nós lidamos ainda de uma forma um tanto animal. É o caso do nosso amor pelo que nos são próximos, principalmente o amor pelos nossos filhos, né? É o amor ainda mais inferior, né? Não é o amor uraniano, digamos assim, né? Como ele comentou. Tem aqui também um corvo e uma águia. Dá para reparar? Não. Um corvo e uma águia. Tanto um como o outro, né? A águia, lembram o que ela simboliza? Né? Uma águia branca, né? O instinto é mais o corvo, né? Olha, vejam que está perto, né? O corvo e a águia. Então é o mesmo instinto ainda não regenerado. Lembram que a águia é também um símbolo de escorpião? O escorpião regenerado, o símbolo é a águia, não o rastejante. Não sei se aqui dá para anotar, não sei se eu fiz um destaque, sim. Está aqui um abutre, né? A águia, né? O Sol, Mercúrio e o planeta Mercúrio, né? Vejam que é o símbolo, né? É o símbolo do planeta Mercúrio, né? Vejam que não há nenhum outro símbolo mais, né? Mas existe esse, né? Porque já era importante, né? Na alquimia, tá? Para o alquimista, né? A utilização da razão, né? Para trabalhar tudo isso daqui que ele representou. Não é o mesmo que nós, né? Certo? Nós estudantes de Rosa Cruzes, estamos procurando o caminho espiritual de uma forma, digamos assim, tanto quanto científica, né? Os ensinamentos veio para quem utiliza a razão. Notem que aqui tem uma porta semi-aberta, né? Semi-aberta, indicando que então, em certos sentidos, o aspirante já tem entrada, né, a algo que o leva ao espírito, né? Sala Oeste. Sala Oeste. Pode ser também. Pode ser também. Notem também, né, que o trabalho, olha, também é representado, né, por uma... Esqueci que nome tem isso aqui. Isso é um alambique? Aquele... É justamente muito característico, né, dos alquimistas.
E depois um sol e uma lua, mas dentro de uma cestinha. Olha, voltando aqui. Demais poderes latentes que temos, está aqui. É nosso. Mas não utilizamos de forma consciente. Eles não estão livres. Está aqui latente. Esse alambique é como se fosse a alquimia. Alquimia, exatamente. A destilação, isso, lembrou bem. É o que os alquimistas usavam, que procuravam até a pedra filosofal, sempre tinha esse. Pedra filosofal nada mais é do que. Muito bem. Indo para. Lembro que esse era um nível. Indo então ali para o nível superior, no topo da montanha. No topo da montanha, nós não consegui em nenhum lugar uma explicação desse organismo. Nós temos aqui já o aspirante, digamos assim, o aspirante colhendo uma erva que esqueci o nome na época, mas era uma erva para cura. O desenho representa uma erva da época que, digamos, era usado como um bálsamo. Então, quer dizer... O vidrinho também, né? O vidro é ali, na mesma planta? Parece isso, né? Essência. A essência, né? Parece que é o vidro, digamos assim. De qualquer forma, representa essa figura, até pelo fato, olha, que ele está novamente já numa muralha protegido, mas num outro plano, outro nível. Seria a árvore da vida, por exemplo. Ainda mais que tem 3, eu pensei nisso, novamente a tríplice alma, também pensei nisso, mas me encontrei. Então, representando que ele tem já certos poderes, porque principalmente na Idade Média, os que conseguiam poder de curar eram então espiritualmente elevados, o que não deixa de ser diferente para a filosofia Rosa Cruz, mas devemos considerar as coisas com precaução, quer dizer, ter o poder de cura, ter o poder também da palavra, digamos assim, enfim, ter certos poderes. Subindo, nós vemos que Sol e Lua estão ali liberados, o que indicaria então uma consciência já, uma utilização consciente desses poderes que, afinal de contas, nós sabemos que, em resumo, se relacionam também com o casamento místico, os poderes masculino e feminino. Esse casamento místico também é simbolizado por essa figura como a cruz e, evidentemente, a coroação final. Não tenho ideia também do que seria essa casinha. O que os irmãos acham? Notem que, considerando-se os nossos diagramas do conceito, chega a ser uma figura quase infantil, essa simbologia, para nós, que já, certo? É a proteção. Não sei o que seria, Alguém tem alguma ideia? A casa seria o corpo, A morada? Mais corpo vital, pode ser isso. Por exemplo. A morada, A morada final pode ser. Mas não descanso. Estou repetindo, Então aí está. E a nossa aqui, Aqui na nossa já tem as 9 iniciações, Numa figura simples, e limpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e no final,
9 e o caminho direto. Certo? A única coisa que tem lá em cima é a cruz, enfim, uma montanha mesmo, né? Tá? E apenas os nomes. Tá? Caminho em espiral da humanidade comum. Tá? Então vejam aqui, da mesma forma que lá, que tinha aquela base, né? Toda com umbral, a parte de baixo, tinha, aqui tem uma base, a humanidade comum. Aqui começa. Tá? Primeiro estágio. E vai. Só que a nossa relação é com o caminho, com as passagens do caminho do Cristo. Tá? Nosso ideal está. Parece como ser uma montanha árida, né? Não tem recursos, é uma montanha árida. Montanha? Só caminho solitário. Exatamente. Não, nos leva a meditar mais sobre cada, apenas com o título, né? A meditar mais sobre cada passagem do Cristo, né? Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Só um detalhe, o diabo, eu não sei se eu estou enganado, o diabo não apareceu com chifre retorcido. Ele tem um chifre grande, não tem um chifre só, ele tem um chifre retorcido do lado direito, não tem? Tem, naquela figura, não, ele tem mesmo. O chifre é símbolo do poder, né? E ali ele aparece com cadê? Ele tem um unicórnio, né? Seria um poder indiscutível, talvez, um poder. Isso, aquele. Eu não sei se é um chifre, parece que é um chifre retorcido. Né? Exatamente. Ele tem ali isso é questão de Atos. Os historiadores dizem que ele tem boca de javali, tá? Dois chifres de cabra mesmo, de bode, não sei, né? Exato, Capricórnio. Orelha de burro e ainda um chifre do unicórnio, que também é uma figura da época medieval, né? E que ela representava, esse unicórnio representava um certo poder, mas esotericamente era até a representação da época Atlante, né? Dessa parte antiga, esse poder, digamos assim, que depois foi superado pelo Cristo, né? Uma pergunta, existe figura do Silfo e da Ondina, que são salamandra, eu nunca tinha visto, é um lagarto, não existe. E porque o elfo tem também, né? O Silfo da Terra é o gnomo, né? Tem a figura. Existe, as ondinas, representação. Eu nunca vi, tem representação de elfos. O elfo sim, eu conheci, eu nunca tinha visto a salamandra. Da salamandra? As salamandras são representadas sim em forma de... A ondina e o silfo tem também, deve ter. O silfo, a ondina não lembro. A ondina, ela deve ter. É a representação que, digamos, alguém criou, né? Na forma, se é aquilo exatamente, Bom, tem gente que diz que viu de novo, tem que ver. Exatamente. Isso já é história. Estamos adiantados então na hora, né? 6h15. Obrigada a todos, então, e que as rosas floresçam em vossa cruz. Vossa também.